Torcedor do São Paulo, sexta-feira aqui de grande repercussão, né? Após o São Paulo mais uma vez ser prejudicado aí no lance do Caleri, a imprensa esportiva aqui, pessoal, descendo aqui o verbo aqui e já, pessoal, falando dos próximos jogos, né? Acompanhe, pessoal, o vídeo até o final, que tá muito interessante. É impossível que o juiz ou o VAR não veja essas coisas. Quando é no contrário, sempre cobram para o outro lado do São Paulo. Agora, quando é a favor, nunca é para nós. Então, tudo bem, mas se eu dou uma cotovelada e o cara fica sangrando, normal que vai me expulsar. Agora teria que ser a mesma coisa, mas ultimamente não estamos tendo sorte com as arbitragens. Não é uma coisa que é para falar, que eu tinha que falar porque eu sou jogador, mas tá chato o tema. Não estamos tendo sorte com o juiz e com o VAR. Bom, o Caleri falando que ficou sangrando, então, na última disputa de bola, se queixando da arbitragem. Tem esse lance e tem a possível expulsão do Júnior Alonso, aquela lambança ali que ele faz e o Wellington Rato poderia marcar ali. Aí a questão é se o Bruno Fux teria condições de alcançá-lo pela distância do gol ainda. Queria sua opinião sobre os dois lances, Elton. Essa questão dos 4Ds, né, que a arbitragem acaba utilizando. E domínio de distância, o defensor, e ali a gente sabia que tinha uma cobertura, né? Cobertura pelo lado direito. Era um lance bem para VAR mesmo, né, Edu? Mas eu também ficaria na dúvida com relação ao cartão vermelho. Eu acho que o cartão amarelo foi aplicado dentro do critério desses 4Ds, né, da arbitragem. Uhum. Então, por isso, no entendimento do árbitro, havia cobertura, o jogador não ia cara a cara com o goleiro sem ninguém ali próximo dele. Foi o que aconteceu e por isso o cartão amarelo. No lance do Caleri, que também é discutível, né, e ele reclama justamente dessa cotovelada, aí também é uma questão, aí não é muito de interpretação, né? Aí já é uma questão realmente que entra nessa cota do questionamento do jogador com relação à arbitragem de uma maneira geral. A arbitragem brasileira tem sido muito criticada e tem dado margem para isso, né? Porque muitos jogadores acabam reclamando de praticamente todos os lances que são, para eles, duvidosos. E a gente viu nesses 4 jogos desse meio de semana, em todas as partidas, talvez no jogo do Flamengo e Bahia nem tanto, né? Acho que menos lances polêmicos. Mas os outros 3, reclamação de ambos os lados. Um jogo de volta, né, mais pegado do que vistoso, digamos assim, e um confronto definido, né, num detalhe, num gol no fim da partida do jogo de ida no Morumbi. Bola parada do Atlético Mineiro. Jogo em que o São Paulo atropelou o Atlético. Exato, e pouco antes do gol do Atlético, inclusive, teve uma chance boa para abrir o placar naquela ocasião. O São Paulo foi melhor. O Lucas, né, de cabeça. Verdade. Foi melhor que o Atlético na primeira partida. E aí tira a questão do protagonista do confronto. Não. No primeiro jogo foi. Não foi protagonista do confronto. A classificação vem num lance pontual, obviamente, no jogo em que o São Paulo produziu mais, o Atlético saiu vencedor, porque aproveitou... O São Paulo produziu muito, desculpa, Alfredo, muito mais. Eu acho que é importante ressaltar, muito mais. Acho, assim, faltou ganhar o jogo, né? faltou ganhar o jogo, né? E aí o técnico tem que também fazer essa ponderação. Na hora que teve o controle do confronto, pelo contrário, perdeu. Então, assim, isso que fez a diferença para o Atlético. E joga quem ainda também do potencial? Muito aquém. No começo do jogo, eu até achei que a estratégia do Zubeldia poderia dar certo. Logo no começo, o Otávio se machuca, né? Um volante, o Bruno Fux entra na vaga. O Bruno Fux entra, obriga o Milito a mudar a estratégia de posicionamento do São Paulo. O Zubeldia insistindo numa ideia com o Luciano que não deu certo nem com o Rogério Ceni, que é uma ideia do Luciano tentar ser um pouco mais armador, jogar nas costas do Caleri com o Rato e o Lucas aberto dos lados. Eu achei que esse posicionamento foi propositivo e deu certo com o São Paulo encurralando o Atlético no campo de defesa. Tanto que a linha alta do São Paulo fez com que o Atlético ficasse contra as cordas, não contra as cordas de finalizações, mas se a gente pegar a estatística, Júnior Alonso e Everson foram os jogadores que mais tocaram na bola no primeiro tempo inteiro, porque era só toque de lado, aí tentava avançar, a linha do São Paulo impedia, e aí por isso que ficou um jogo meio que modorrento, mas pro Atlético era uma estratégia defensiva de posse de bola que funcionava até aquele momento.
E aí aproveitava dos contra-ataques que você tem o Paulinho em velocidade. Se não fosse o Rafael, no primeiro tempo, o Paulinho teve 2 oportunidades claríssimas de gol. E lembrou muito o primeiro jogo, que o São Paulo teve grandes oportunidades e também não converteu. Mas aí, mais uma vez, mostra que o resultado do jogo de ida foi fundamental para a classificação do Atlético e para a estratégia do Milito. Achei que faltou um pouquinho mais de ousadia para o Zubeldia nesse segundo jogo. Palavras do técnico do São Paulo e falando um pouco sobre a escalação, né? Claro que a gente tem que contextualizar, lembrando da data FIFA. São Paulo teve jogadores que estiveram à disposição de suas seleções e precisou, digamos, até mexer no time, porque o Bobadilla fica no banco, ele jogou contra a seleção brasileira pelo Paraguai e nem entra na partida. Aconteceu isso com o Flamengo também. Sim. E tem a questão do Lucas, né? O Luiz até tocou no assunto sobre o Luciano, como esse armador, sobre esse camisa 10. Segue esse debate e a cada jogo ruim, ou abaixo da média do Luciano, cada oscilação do Luciano, volta esse questionamento de não seria melhor o Lucas Moura ser esse armador do São Paulo? O melhor seria o Rames, né? Precisa da Colômbia, no caso, né? Precisa necessariamente tirar o Luciano do time para ter o Lucas como armador? Eu acho que não. Acho que não. Acho que daria para posicionar de uma maneira que o Lucas fosse o armador central e o Luciano fosse o segundo atacante. Mas aí ontem é o esquema com o Lisieiro, né? Lisieiro e Bobadilla têm características completamente diferentes. Aliás, a escolha do Lisieiro foi bem contestada, né? Não, para mim, extremamente surpreendente. Quando o Lisieiro estava começando nas categorias de base do São Paulo, eu era setorista do São Paulo numa rádio aqui na capital. E, cara, o Lisieiro sempre foi o grande destaque do time. Era uma das pedras lapidadas de Cotia, era o prospecto para ser vendido por milhões de euros depois de passar por muito tempo no time do São Paulo. E assim, durante a trajetória dele no São Paulo, ele passou por lesões, mas teve inconstâncias também. E isso faz com que eu tenha mais surpresa, por mais que eu sempre gostasse da forma dele jogar, desde a base até a introdução no profissional, mas a escolha de ontem me causou muita estranheza, mas muita estranheza mesmo. Palavras do Gabriel Milito, diga, Luiz. Só para não passar de louco aqui, que eu critiquei a escolha do Lisieiro, mas, por exemplo, o herói do São Paulo na última Copa do Brasil foi o Rodrigo Nestor. Também é uma característica diferente da característica do Bobadilla e do próprio Lisieiro. Mas o São Paulo precisava vencer a partida. Você colocar o Nestor aos 87 do segundo tempo na vaga do Luciano como um armador, mostrava o desespero do Zubeldia naquele momento. Óbvio que hoje, sabendo que o São Paulo já está eliminado, põe o Nestor e pronto. Mas assim, precisando vencer, acho que o Nestor encaixaria mais no esquema. Ele colocou para fazer as substituições dessa vez, porque da outra vez, que ele não estava nem presente, inclusive, né, ficou sem substituição praticamente, né? Um time de futebol hoje em dia não pode ficar 90 minutos com os mesmos 11 jogadores. Tendo direito a 5, né? Tendo direito a 5 e o adversário renovando o seu fôlego, né? Indo para o Milito, para começar. A diferença entre Milito e Zubeldia é que o Milito faz um esforço, só no comportamento, um esforço para falar português, né? Então você vê ele tentando falar muito. E é mais calmo também. Tem muitas diferenças entre o Milito e o Zubeldia, tá? Mas eu diria que há um esforço do Milito em falar português, porque para mim já é um ponto positivo. O Zubeldia, no comportamento, atrapalha o São Paulo, fica fora de jogos importantes, talvez pilhe muito o seu time. Não foi o caso ontem, mas ontem também tivemos umas pegadas ali meio fortes, assim, mas... Nossa Senhora! Mas aí eu não vou responsabilizar o técnico por conta disso, não. E dos dois lados, né? Boa. Dos dois lados. O árbitro falou, tudo bem, a hora que vocês quebrarem um aí, eu vejo o que vai acontecer. Enfim... Mas eu acho que esse time do Atlético está bem aquém, sob o comando do Milito, bem aquém do potencial que tem. Tem problemas na questão de jogadores. O Bernard, por exemplo, é um jogador que não conseguiu trazer um futebol que a gente esperava. O time melhora com o Igor Gomes ontem, né? Então, o Igor Gomes entra e melhora o time. Há uma questão do jogador específico, mas obviamente que tem uma questão do desenvolvimento do trabalho do técnico para o time estar aquém do que tem de potencial. Está em 3 competições, disputando 2 títulos, mas está em 3 competições, disputando 2 títulos com boas possibilidades, aquém do potencial que tem. É um time que já mostrou um futebol, digamos, vistoso nessa temporada, né, Luiz? Em determinado momento, acho que no início, digamos assim, do trabalho do Milito, o Atlético Mineiro talvez brigasse para ser o melhor futebol do país, mas é uma queda e agora é um momento da temporada onde você tem que tentar
recuperar o time. Claro, o que importava dessa vez era a classificação, o Atlético Mineiro continuar na briga por mais um título, mas são classificações, até mesmo contando a Libertadores contra o São Lourenço, com um futebol pobre, né? Um jogo decidido na bola parada, enfim, esse confronto, por exemplo, foi decidido na bola parada, assim como foi contra o São Lourenço, e um time que a gente colocava o Atlético Mineiro como postulante aos títulos nessa temporada. Então, o mau desempenho, o péssimo desempenho, claro, comparado à expectativa no Brasileiro, aponta claramente que as Copas são, né, os objetivos reais do Atlético nessa temporada. E é muito doido que a gente vai ver um Atlético meio mutante nas Copas com relação ao time do Brasileiro, né? Não por priorizar competições, mas, por exemplo, ontem o Atlético não poderia usar o Daverson e o Fausto Vera, porque são 2 jogadores que já jogaram a Copa do Brasil, mas esses atletas constantemente aparecerão no time do Galo e até no time titular durante o Campeonato Brasileiro. Mas especificamente sobre essa questão de desempenho, eu lembro quando o Milito chegou nas 3, 4 primeiras semanas, a gente ficava encantado e impressionado da forma como ele conseguia fazer o time jogar muito bem, mesmo com pouco tempo de trabalho e pouco conhecimento do dia a dia dos jogadores. Não dos jogadores, porque ele é um profissional que trabalha aqui na América do Sul, então tem um conhecimento maior dos atletas que jogam aqui no Brasil, principalmente de uma equipe grande que investe muito, como o Atlético Mineiro. Mas assim, é uma dificuldade muito grande do Atlético desempenhar e vencer nos últimos jogos jogando na Arena MRV. E ontem eu acho que foi mais um pouquinho de falta de capricho ali no terço final, nos embates individuais dos jogadores com o goleiro Rafael, porque a gente viu pelo menos 3 ou 4 oportunidades do Atlético só no primeiro tempo de que o Galo poderia deixar a primeira etapa vencendo o jogo. E aí, com 2-0 no placar, você teria uma tranquilidade maior e não levar o sufoco das bolas aéreas do São Paulo nos minutos finais, como aconteceu na partida de ontem. E só para não passar despercebido, Bené e Lofredo, ontem no fim da partida o Hulk até, de uma forma irônica, acaba culpando ou apontando a imprensa por conta do excesso de reclamação dele com a arbitragem, ou do Luciano com a arbitragem, ou do Rafinha com a arbitragem, que a gente acaba direcionando muito esse tipo de conversa aos debates esportivos, sendo que, segundo o próprio Hulk, isso é só uma conversa. Mas o que a gente acompanha durante a partida, seja no estádio assistindo ou pela TV, não é esse comportamento tão amistoso entre Hulk e a arbitragem, ou Luciano e Rafinha, porque ele colocou o outro lado também. O que eu vi ontem, e eu acho que todo mundo que acompanhou a partida em detalhe, nem precisa ser tão detalhe assim, foi o Luciano do lado do São Paulo o tempo inteiro enchendo o saco da arbitragem, implorando para tomar um cartão amarelo, sendo que ele estava pendurado. E se o São Paulo classificasse, ele desfalcaria o time no jogo contra o Vasco na primeira partida das semifinais. Aí quando ele toma o cartão amarelo, ele reclama ainda mais da arbitragem e fica o tempo inteiro reclamando. O Hulk ontem estava um pouco mais calmo, mas não deixou de reclamar também. É uma característica dele. E, cara, essas características não são culpa da imprensa. A gente tem um monte de defeito. Não sou corporativista, a gente tem um monte de culpa. Ainda mais agora a mídia segmentada, que quando é a favor do time que ele torce, elogia quando tem que elogiar e bate quando tem que bater, principalmente no rival. Mas assim, se tem uma coisa que a imprensa não tem culpa é na reclamação dos jogadores com a arbitragem. Você citou os maiores exemplares, talvez, do futebol brasileiro. O Hulk já foi até expulso com 2 cartões amarelos nessa temporada, no mesmo lance por reclamação. E algumas reclamações... E nesse caso eu achei um pouco injusto a expulsão exagerado, dele. mas muito pelo histórico dele também. Isso acaba entrando em consideração. Foi pelo histórico. A expulsão foi pelo histórico e o histórico faz parte do jogador. Você que constrói o seu histórico, assim como o Hulk construiu o histórico dele de grande artilheiro fazendo gols, construiu o histórico dele de grande reclamão do futebol brasileiro. Ontem estava difícil, até o que o Luiz falou, ele até foi bem, porque ontem a competição era grande. Inclusive, o jogo acaba com uma reclamação, sim, do nada, aleatória. E acaba e não acaba, né? O árbitro fica achei esperando. Que tinha acabado e não tinha acabado. O árbitro fica esperando, porque o Caleri reclama tanto, que o árbitro, peraí, deve ter acontecido alguma coisa. E, de fato, acho que encosta o cotovelo no movimento normal de disputa de bola, quando ele está subindo para cabecear, encosta o cotovelo debaixo do queixo dele. É esse lance aí. E sim, pedir pênalti num lance desse. E como se fosse um escândalo não ter marcado, né? Sai revoltado com a arbitragem, enfim. Assim, mas também não achei nada a ser marcado. O Caleri não entra pro time dele, como ele tem o Rafinha e o Luciano, pro time dele, ele é medalha de bronze em reclamação. E o Ramon Abate Abel também, totalmente permissivo, que os caras gritam, xingam, apontam o dedo na cara, e ele, mãozinha na cintura e ok. Olha lá, uma reclamação. Gente, você é a autoridade máxima do campo, e seja com o Caleri, com o Hulk, com qualquer jogador.
Dentro da regra, você pode se posicionar e se portar como árbitro. Vamos ouvir os dois treinadores. Já eu quero que o Elton me fale se o Zubeldia demorou a mexer mais uma vez, como no primeiro jogo, muito torcedor se queixou disso. Mas vamos ouvir exatamente o Zubeldia e o Milito do lado do Galo. Primero, creo que São Paulo en los 180 minutos lo hizo bien. Fueron 180 minutos disputados, por supuesto. La diferencia, sin lugar a dudas, estuvo en ese gol de bola parada. Nosotros, en muchos aspectos del juego hemos estado bien en los dos juegos. Por supuesto que estas series donde los dos equipos son parejos se termina definiendo con acciones muy puntuales que están vinculadas al gol. Lamentablemente en estos 180 minutos no tuvimos esa fineza para poder conectar, pero en los dos juegos fuimos protagonistas, en los dos juegos tratamos de imponer nuestro fútbol, pero yo no tengo nada que reprocharle al equipo. Realmente hemos dejado todo, y fue una serie que lamentablemente por esa acción puntual que le estoy transmitiendo termina dejando en la competencia Atlético Mineiro. Tá aí. O Zubeldia dizendo do protagonismo do São Paulo. Acho que fez um bom jogo realmente, mas acho que tem essa questão. Por que colocar? Ele colocou Igor Vinícius, André Silva e Rodrigo Nestor, os três ali entre 41 e 42 minutos. É muito tarde para quem tem que ganhar um jogo, não é, Elton? É muito tarde, mas eu acho que até a resposta do Milito explica muito o que tentou fazer o Zubeldia. O Milito falou, primeiro a gente tinha que controlar para depois atacar. Na fase do controle, quando o Atlético baixou mais as linhas, tentou fechar os espaços, o São Paulo tentava circular essa bola. Ou jogar um pouco mais por dentro, trazendo o Lucas, né, para se associar com o Luciano por dentro, o Wellington Rato abrir um pouco mais por um lado e o Wellington fazer a ultrapassagem por outro, justamente para o São Paulo tentar envolver a defesa do Atlético que estava fechada. Vamos lembrar, né, Edu, o Otávio saiu cedo do jogo e entrou o Bruno Fux, não foi? 6, 7 minutos de partida. 6. E aí com isso o Saravia... 6 minutos, né? Então o Saravia passou a jogar como um lateral, o Fux ficou com o Batalha e o Júnior Alonso ali como zagueiros e o Scarpa circulando um pouco mais, até funcionando quase que como terceiro atacante. Então o time até se reforçou um pouco mais defensivamente, né, com a entrada do Fux. E aí quando o São Paulo não conseguia circular essa bola, mas conseguia fazer essa bola entrar na área, o Atlético fez a segunda parte que o Milito cita na sua coletiva. Depois do controle passou a atacar um pouco mais. E quando começou a atacar um pouco mais, o São Paulo teve mais espaço para o contra-ataque. Aí o Zubeldia tentou colocar jogadores de velocidade, né? Tentou fazer as mudanças que fariam o time explorar esses contra-ataques, né? O Michel Araújo e o Eric, que são dos jogadores claramente de velocidade, jogar pelos lados do campo. Tudo bem, ele tirou o Wellington Rato, que fazia essa função, né? Também, poderiam ser 3, mas o Wellington Rato já também não estava rendendo mais naquele momento da partida. E aí o Eric entrou para tentar explorar esses contra-ataques e o Michel Araújo também. Só que aí o Atlético de novo se fechou e o São Paulo ficou sem recurso. E aí o recurso foi alçar a bola na área. Foi quando ele colocou o André Silva no lugar do Lisieiro, justamente para dar mais peso. Mas aí já 42 do segundo tempo, praticamente, o Atlético já fazia esse controle. Tanto que o último lance da partida, a gente viu aí, foi uma tentativa de cruzamento para a área, né, que o Everson acabou fazendo a defesa. O São Paulo ficou sem recurso. E aí o Atlético conseguiu controlar muito bem. Assim como eu citei a questão do Flamengo, o Atlético fez algo bem parecido. Nem sempre você precisa ter a bola o tempo inteiro para controlar o jogo. Você controla os espaços e aí o adversário que tente achar esses espaços. O São Paulo não conseguiu.
méritos da defesa do Atlético. É. E a gente viu ali o Everson faz uma ótima defesa também no ataque do Luciano, né? Que seria a chance do São Paulo fazer 1-0 como o Atlético fez no Morumbi e tentar levar a decisão para os pênaltis, mas não deu. Grande surpresa para o São Paulo foi a escalação do Lisiero, né? Ganhando espaço com o técnico Zubeldia, jogador que foi emprestado pelo São Paulo, teve no Inter, teve no Coritiba, e como o Bobadilla estava na seleção paraguaia, o Lisiero acabou saindo como titular e fez um bom jogo, né? São Paulo sai de cabeça erguida da eliminação da Copa do Brasil, agora pensa em Libertadores e pensa no Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir os protagonistas? Zona mista aberta na Arena MRV. O jogo é assim, né? Não vão dar espaço, né? A gente sabe que se der espaço a gente acaba aproveitando ali. Foi o que aconteceu, o espaço que eu tive, consegui achar um passe ali pro Paulinho, outras jogadas, enfim. Mas acredito que, tipo assim, cara, quando você joga contra um atual campeão da Copa do Brasil, um time muito bem treinado, com grandes jogadores, tem que estar atento. Foi o que a gente fez nos dois jogos, né? Fizemos 2 jogos muito inteligentes, principalmente o primeiro jogo lá em São Paulo, onde a gente sabia que o São Paulo vinha com todas as forças, jogando em casa, o apoio da torcida, então a gente conseguiu fazer um jogo de igual para igual, principalmente no primeiro tempo lá. No segundo jogo em casa, tentamos buscar a vitória, criamos mais que o São Paulo no primeiro tempo. No segundo tempo é natural que o São Paulo vai arriscar mais, vai sair mais para o jogo. Poderíamos ter aproveitado melhor alguns contra-ataques ali, né? Infelizmente não conseguimos aproveitar, mas acho que foi um jogo taticamente muito bem jogado, né? E comemorar essa classificação para que a gente vá amadurecendo, para quando tiver jogos assim, saber jogar em cima do resultado também e não relaxar. Sim, o mais importante, logicamente, é a classificação. Apesar de não ter conquistado a vitória, conquistamos uma vitória dentro da casa deles, que foi muito difícil, e hoje a gente confirmou com a classificação. Mas como eu falei, se ficar nas três frentes dentro do calendário brasileiro é muito difícil. A gente sabe que está um pouco abaixo no brasileiro, mas a gente sabe também tem totais condições de fazer um grande jogo agora contra o Bahia, buscar 3 pontos e continuar subindo na tabela. E, como eu falei anteriormente, e dar essa confiança e essa confirmação da continuidade do bom trabalho que a gente vem fazendo no ano. Torcedor São Paulino, de volta aqui trazendo mais um vídeo aí, pessoal. Então, a imprensa esportiva aí falando bastante aí sobre o São Paulo, né? O Tricolor fez até um jogo bom, né? Mereceria a vitória. Nós sabemos, pessoal, da dificuldade aí. O São Paulo, no primeiro jogo aí, deixou o Atlético Mineiro abrir essa vantagem, né? E sabemos aí que o Atlético Mineiro estava né, com essa questão do histórico, né? Mas agora eu acredito que o São Paulo, pessoal, vai dar uma melhorada aí devido aí a alguns jogadores, né? Que estava, por exemplo, machucado agora de volta, hein? O Rafinha, sabem que voltou alguns dias. E as contratações que o São Paulo fez agora. E o 100% focado aí com a volta de Lucas Moura da seleção. Com certeza o São Paulo vai melhorar nos próximos dias. O Tricolor que tem encontro marcado agora, pessoal, dia 15 diante do Cruzeiro, né? Então o Zubeldia, pessoal, falou aí na pausa do jogo, hein, sobre, né, a situação do elenco aí, né? Vamos ver, pessoal, o que o São Paulo tem de oferecer para o seu torcedor. Pessoal, deixa aqui sua participação, o que você achou do jogo aí, que você viu de errado, né? Para que assim os jogadores possam estar correndo para o próximo jogo. Vamos lá, pessoal. Zubeldia vê duelo equilibrado e lamenta a queda do São Paulo na Copa do Brasil. Abre aspas, deixamos tudo, né? O São Paulo não conseguirá defender o título da Copa do Brasil neste ano. O time foi eliminado pelo Atlético Mineiro nesta quinta, nas quartas de final do torneio. Um duelo equilibrado, segundo o técnico Zubeldia, definido numa ação pontual, né? Ele se refere ao gol sofrido pelo São Paulo, né, no último minuto do jogo, né, pessoal? No Morumbi. No lance de bola, né, parada em Minas, né, no 0-0, eliminou a equipe da competição. Creio que o São Paulo esteve bem nos 80 minutos, né, pessoal? Foram 80 minutos de disputa, com certeza, né? Então, aí, o Zubeldia reconhecendo aí a qualidade da equipe, né, pessoal? Mas o São Paulo era para ter construído uma vantagem melhor em casa, né? Sabemos aí que é uma competição muito acirrada e não pode marcar bobeira, não pode deixar, né, que o adversário
domínio. Pessoal, deixa aqui sua participação. Se é novo aqui, obrigado a todos vocês que chegam até o final do vídeo. Não esqueça, pessoal, de deixar o seu like aqui e de se inscrever no canal para que o YouTube sempre entregue informações do São Paulo atualizado em primeira mão para vocês.